boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Glória a Deus. Quero dizer que, vou falar igual pregador aqui, Daniel, é motivo de muita alegria, mas é uma alegria muito grande estar aqui. É uma alegria e uma dor de barriga também. Está gravando? Não tem problema não. O que eu falo aqui, eu falo em qualquer lugar. A dor de barriga é aquele friozinho que dá, né? Aquele temor. Porque, irmãos, a gente contar piada, falar graça, brincar com coisas que são naturais, é comum. Quem não me conhece sabe que, não sabe, né? Mas quem me conhece sabe que eu gosto de uma brincadeira, de uma piada. Mas hoje a gente não está aqui para brincadeira, embora a gente se diverte, se alegre, né? Eu estava ali ouvindo os cânticos e, assim, o Daniel tem uma certa inveja, sabe? Uma inveja santa, falando, né? Eu tenho uma vontade de tocar e cantar, porque a música ela gera um ambiente tão gostoso. E eu fiquei lembrando do casamento que eu fui com a Luciana domingo, foi um dia muito complicado, muito obrigado, querido. A caneca a gente leva e deixa aqui na casa. Poxa, você fica tão bonito lá na igreja nova, no salão popular. Pensa direitinho, mano. Compaixão, hein? Olha quanto compaixão, hein? Compaixão, segundo a etimologia da palavra, é você se dar no lugar do outro, com as dores, com as perdas. Perdi minha caneca, deixei de lá, né? Depois dessa vai levar a caneca. Se eu não levar, eu não sou batedeiro. E aí nós fomos lá ministrar no casamento. Nós saímos aqui, o casamento era 3 horas, mas não preciso dizer para você que é petropolitano como é que ficou aí por conta da eleição e tal. E a Luciana precisava se arrumar, eu tinha que fazer a escova no meu cabelo, fiz em 30 segundos, né, a escova no meu cabelo. Nós saímos de Petrópolis 3h10, era lá no Rio. E eu já estava passando mal, mas eu fico agoniado, detesto chegar atrasado nos lugares, mas foi muito providencial. E aí chegamos lá, choveu, teve que tirar tudo do externo para fazer em outro lugar. Ali eu consegui despressurizar, mas quando começou a musicalidade foi igual aqui. Porque eu não sei, se talvez você só cante, vem na igreja, canta, porque eu tenho que, vou cantar porque vai ter a palavra. Não, irmão. A música em si, sem dizer a letra, a música em si, eu falar isso aqui é chovendo molhado, eu sei que vocês sabem, mas eu gostaria de compartilhar, talvez você que está aqui primeira vez não viu. A música, ela mexe no nosso sentimento, vou chamar de sentimento, né? Na nossa alma, ela mexe no nosso físico. Ela mexe nas emoções do nosso corpo. A música ela tem a capacidade de gerar até saúde para nós, vida, e nos dá alegria. Mas nós não somos movidos também pela emoção, os sentimentos, né? Nós somos movidos também na razão. Então, quando eu olho letra, porque eu não consigo cantar e ler e bater palma, eu tenho essa dificuldade, por isso que eu não sou músico. E aí eu fiquei lendo a letra lá e falei, qual a distância que dá para eu me apaixonar de novo por Jesus? Sabe? Eu estava ontem na Praça do Senipe, ali parei meu carro para resolver uma questão e tinha um garoto sentado, ele olhando no horizonte assim, mas o olhar dele estava tão longe, concentrado, ele estava no intervalo de trabalho, estava uniformizado, e aí eu fiquei olhando assim, me intrigou, né? Que eu parei o carro e já fiquei olhando ele. Falei, não, ele não estava drogado, ele estava comendo um lanche. Aí eu dei mais um espaço assim, quando passou dele, eu bati uma palma, para ver se ele assustava e voltasse para a realidade, mas ele estava compenetrado. Eu falei, eu vou dar uma treinada para ver se eu estou evangelista ainda, né? Que uma das vertentes da qual o Senhor me chamou, da qual é o evangelismo. Eu fiquei olhando ele assim, uma oportunidade de ali falar do amor de Deus, né? Olha bem o que eu vou falar para vocês. Eu tenho aproximadamente 28 anos que eu caminho no evangelho, eu pastorei uma comunidade. E eu fiquei olhando assim, como é que eu vou abordar ele? Pensa, o que eu vou falar? Ô querido, Jesus te ama. Aí eu pensei assim, mas isso é tão vago. Por que é tão vago? É tão vago para mim que pensei isso, mas para quem está ali numa situação que talvez pode ser dentro do enquadro de compaixão, não é vago. Não simplesmente você chegar e apertar a mão de alguém, um tapinha nas costas que você dá. A ciência fala isso, não é nem a Bíblia não. A ciência comprova o que a Bíblia fala, mas a ciência diz que quando você toca as suas mãos em alguém, você pode gerar cura para essa pessoa. E eu fiquei aqui
estático ali, sem saber como é que eu ia abordar o garoto, porque a cabeça da gente pensa muito no seminário, nos livros, nas abordagens. Aí eu falei, não, vou falar disso para ele, vou falar daquilo. Aí eu fiquei com tanto questionamento que eu falei, não, vou deixar só ele olhar para mim, para ver se ele tem alguma coisa que identifique que eu sou de fato um cristão. Eu não precisava estar caracterizado de cristão, tem isso, né? Terno, gravata, Bíblia, o que a gente vulgarmente pensa como cristão, homem, mas enfim, acabou que eu só fiquei olhando para ele e não avancei. Mas pelo menos eu orei e falei, pai, se ele está ali aflito, embora eu não possa chegar lá porque eu estou meio sem saber o que fazer, fiquei esperando de Deus algo também, porque eu me movo muito no propósito, não me movo nem sempre pela emoção e impulso para não dar uma bola fora. Eu estava com um compromisso de horas, se de repente ali desenrolasse algo que eu fosse perder, investir tempo, ia fugir do propósito que eu tinha, que também era algo concernente ao reino. Mas enfim, eu orei por ele. Sabe por que eu orei por ele, irmãos? Porque eu creio numa palavra que eu libero aqui. Eu creio numa palavra que sai da minha boca, assim como a música, como o som da música, que é uma onda sonora, e segundo a física, ela é uma onda, e ela vai até encontrar o seu destino, e ela bate, ela vai, e diz a ciência que o som não tem fim, ele vai. A palavra de Deus, ela tem um fim em si, que é o Senhor para a salvação e para todo aquele que ouve e crê. Jesus estava num lugar, ele, numa passagem, essa passagem vocês vão lembrar, que veio um capitão de um exército, um centurião, a Bíblia fala, e abordou Jesus e falou, olha, meu filho, que era um funcionário íntimo dele, um criado, ele está muito doente, eu precisava que você liberasse algo para cura. Aí Jesus falou, não, por incrível que pareça, pagou uma agenda aqui para mim agora, eu posso dar um pulinho na tua casa. E ele falou, não precisa ir na minha casa, basta uma palavra sua e ele será curado. Nessa situação, eu olho várias questões ali. A fé desse homem, sabendo que bastava uma palavra de Jesus e ele seria curado. Aí eu lembro também quando Jesus passou e teve fome e passou lá na figueira e mostrou aos discípulos, né? Procurou, só tinha folhas e frutos, folhas e flores, mas não tinha fruta a figueira, e ele falou, nunca mais se dará fruto. Noutra ocasião, quando eles passaram lá, não sei o certo tempo, não vi ali, mas o Pedro falou com ele, olha a figueira que se amaldiçoou, como é que ela está. Então por aí a gente vê o poder da palavra que sai da nossa boca. Quando o Daniel falou comigo para vir aqui, me convidou, aí mudou a agenda, aconteceu o que aconteceu, nós sabemos o que aconteceu. Nós estamos vivos para compartilhar disso aqui. E o meu coração fica aflito. Eu sempre falo para quem é íntimo, né? Falo quando alguém me faz um convite, falo, tomara que chegar na semana, cara, não desiste aí, cara. Eu não houve imprevisto, vamos fazer não. Aí você fala, não, mas tu gosta tanto de falar. Eu falei, falar até papagaio fala, né, querido? É o ditado. Mas quando a gente vem aqui, irmãos, e vai falar algo que vai gerar vida em alguém, a gente precisa, assim, estar numa sintonia com o ambiente que aqui está, com o ambiente da igreja na cidade. Então hoje eu quero compartilhar com você, a primeira vez que eu participo aqui com vocês nesse lugar. Tem irmãos aqui que já foram lá na comunidade nossa lá, quando nós estávamos na Washington Luiz, não é isso? Você esteve lá, Daniel e a esposa estiveram lá com a gente lá, lanchando também, né? Naquela cozinha bonita lá, que ficou com 6 metros d'água. Irmãos, tudo passou na minha vida. Eu, a Luciana e a Natan estávamos em casa, uma retrospectiva rápida. E a água levou tudo, nós vimos aquilo que todos vocês viram que está na internet. Eu estava ali na Washington Luiz, perto de onde os ônibus caíram, com aqueles rapazes lá e as crianças. Enfim, nós estamos aí, irmãos. Eu já passei por adversidade demais, ano 2019, 2021. Foi um tempo muito difícil para mim. Eu fui acometido do câncer em 2019, 2020 o médico desenganou lá uma vez, desenganou 2, desenganou 3. Eu acho que ele desistiu de desenganar porque eu estou aqui, né? E eu chego lá, eu fiz radioterapia, quimioterapia, e um fator engraçado que eu esqueço às vezes de falar, mas isso foi engraçado, eu fazia radioterapia, aí você tem que ir lá na ressonância e a menina marca lá os pontinhos onde vai fazer a rádio. Aí chegou, marcou, quando eu fui de novo no CPO, aí o cara falou assim, a gente vai ter que voltar lá e fazer de novo. Eu falei, mas por quê e tal? Eu já estava acabado com aquilo, né? Eu já estava fazendo quimioterapia, faltava rádio.
Ah, não, porque você, no teu rim não é igual de todo mundo, você só tem um rim. Eu falei, mano, como assim? É porque o rim, eu acho que são dois assim, né? Mas eu só tenho um rim, chama rim ferradura. Eu falei, você não tem mais nada aí de bom para me dizer, não? Toda vez que eu venho aqui, o cara é todo bugado. Eu falo, pô, é todo bugado, hein? Aí, intestino ruim, só tem um rim. E se errar, já era. Assim, ó, assim mesmo, se errar, tá complicado. E hemodiálise a vida toda. Aí eu vi aquilo ali e eu fiquei com a minha cabeça assim, sem saber muito o que pensar. E muitas pessoas, além de vocês, que eu sei que essa igreja orou por mim, porque a gente foi participante direto disso, pessoas aqui investiram na minha vida espiritual, física, na minha saúde. Enfim, irmãos, eu passei essas etapas. Quando a gente respirou essa etapa, quando a pandemia entrou, dia 16 de março, eu estava fazendo nesse dia um culto em ação de graça pelo meu nascimento de novo. E aqui estou, eu já saí de 70 quilos, estou com 95, tenho até que perder uns quilinhos. Estou aí firme e forte, com saúde, lutando com o INSS, que não quer me dar benefício nenhum, porque olha para mim, não tem cara de doente. Eu não sou doente, né? Graças a Deus, estou cheio de vida, mas enfim. Esse ciclo na minha vida e o ciclo que a gente passou depois de 15 de fevereiro, onde a gente perdeu o que a gente tinha de material ali, exceto nossas vidas, foi um tempo de aprendizado muito grande. E eu vinha com o meu coração esses dias pensando a respeito de metanoia. Metanoia é uma palavra que ela já virou um jargão no meio cristão. Metanoia, mudança de mente. Compaixão, a gente passa batido sem falar que o sentido da palavra é tipo a gente falar da paixão. Estou apaixonado por alguém ou por alguma coisa. E a paixão, né, que é oriunda, compaixão é oriunda de paixão, a paixão no latim pactos, é o mesmo de paixão de Cristo, pactos de Cristo, é paixão, é sofrimento, é dor, também tem isso dentro do contexto de compaixão. E aí eu estava com um vídeo, quem aqui assistiu o vídeo? O Daniel me mandou, não sei se mandou para todos vocês, com um videozinho, um trechinho falando sobre metanoia e compaixão. Vocês viram esse videozinho aqui? Vocês sabem do que eu estou falando? Mandou, Daniel? Todos têm? É porque ninguém se manifestou e eu não vou ficar fazendo propaganda do vídeo, mas seria bom você ouvir lá. Eu vim ouvindo esse vídeo porque eu fico nervoso no trânsito, o trânsito me faz entre céu e inferno, eu fico numa linha muito tênue entre céu e inferno no trânsito. Ali eu sei verdadeiramente como é que está a minha linha de Deus, e é por isso que eu gosto de pregar toda semana que eu dirijo. Aí eu falo, não, pai, eu não vou pecar. Eu não peco porque só xingo, não peco porque eu ultrapasso perigosamente, porque eu passo olhando para o cara que eu ultrapassei assim, está falando no celular, eu passo à frente dele. Aí não, eu falo, está mexendo no celular, irmão, eu passei. Mas eu vou me converter um dia, irmão, fica tranquilo, Deus está fazendo a obra. Petropolitana é difícil em direção. E eu vinha assistindo ao vídeo que vocês têm na página de vocês da igreja. Eu dou um conselho, ouça aquele vídeo lá. A menina que está lá, a tua atriz do vídeo está aí, tem fala. Ah, você, parabéns, ficou excelente trabalho, né? Como profissional de marketing, de publicidade, quero dizer que tua nota é 8,5, tá bom? Depois você assinar um contrato, eu passo um 10 para fazer vídeo lá para a igreja. E eu fiquei olhando ali, como é teu nome? Renata, ouvindo você, Renata, falando ali e pensando em cada palavra. Eu já sabia que eu ia falar aqui, porque o que eu vou falar aqui não é concernente somente ao evento que está sendo promovido aqui, que teve ontem, né? Vai ter hoje e amanhã, está tendo hoje, mas é o clamor da igreja nesses dias. Irmãos, o ano de 2022 ele é um ano decisivo para a gente. Eu não vou entrar no mérito do tempo e não tem como eu não entrar, porque assim não, vamos falar só de coisa de, como é que a gente fala, só deixa a vida secular de lado. Eu não tenho vida secular, irmão, eu só tenho uma vida. Embora o médico lá quis cortar 3 vezes, eu só tenho uma vida, eu não sou gato, que tem 7 vidas, uma vida na faculdade, uma vida casada, uma vida na igreja, uma vida no trabalho. O Felipe que está falando aqui com você, brincalhando e tal, é o Felipe na minha casa, é no trabalho, onde eu a planta dos meus pés, eu sou mesmo. Eu não consigo falar nada da minha vida, fazer nada do meu trabalho, que eu tenho um trabalho que não é só na igreja, eu tenho um trabalho que é fora da igreja, que é a manifestação do reino nas atividades das quais eu faço também, mas todo o tempo eu estou ali inserido com Cristo na minha vida. E eu fiquei ouvindo você falar, fiquei repetindo o vídeo, do centro da cidade até aqui. Tu imagina quantas vezes que eu ouvi, né?
eu levei 18 minutos do centro até aqui, aí ficava repetindo. E aí eu entendi, se a mensagem for essa, que no relacionamento que nós temos, mesmo sem você nunca ter me visto, ou eu ver pessoas aqui, o relacionamento que a gente só tem porque Cristo morreu por nós. Ele moveu-se de íntima compaixão por mim e por você. João capítulo 3, versículo 16, a gente sabe disso. Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu único Filho para que a gente não pereça, mas tenha vida, bios, e a vida, zoe, eterna. Vida física e vida espiritual. Só que chega um patamar que a gente entra no campo da salvação em Cristo, é onde nós estamos aqui. Não, agora eu sou um crente, beleza, parou. A Olimpíada não acaba por aí. A gente venceu o primeiro estágio, aí vem o segundo. Aí nós entramos num tempo, vou pular logo para 2022, depois eu vou voltar no que tem que falar aqui. Porque esse ano, o que tem a ver esse ano que é decisivo para a gente? Eu não digo só concernente ao período que a gente está das eleições, da decisão que a gente precisa tomar. Porque, irmãos, vamos falar a verdade, eu não estou do lado da esquerda nem do lado da direita. A gente não se move na horizontal, a gente é igual a cruz. Nós nos movemos na vertical para manifestar no horizontal. Nós nascemos daqui, ó, vertical, é do céu para a terra, e a gente manifesta aqui. Então, se esse lado aqui ganhar, que para o nosso lado aqui, para mim é bom. Não, mas para ela não é. Não, mas para mim é bom esse lado. Esse lado aqui ganhar, ou esse lado ganhar, o que vai importar é se eu estou aqui, ó, na horizontal. Está entendendo, irmãos? Romanos não, Coríntios no capítulo 11, quando a gente vai trabalhar com família, falar para casais, nós sempre usamos esse versículo, que ele fala que Deus é o cabeça de Cristo. Coríntios capítulo 11. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Ou seja, em todo o tempo nós estamos cobertos. O camarada que está debaixo da nuvem do Todo-Poderoso, debaixo da mão potente do Senhor, ele tem a sua família guardada. A sua casa está guardada, a esposa está guardada, os filhos estão guardados. Então pode ter esse governo, pode ter aquele governo, não importa, irmãos. Nosso governo não é nesse plano aqui, se assim eu posso dizer. Embora esse sistema está e seja corrompido, até porque ele tem a permissão de Deus para ele que isso aconteça, e não tem nada que eu e você possamos fazer, ainda que haja honestidade ou desonestidade no sistema no qual a gente vai escolher o governante. Eu quero dizer para você, dentro da carta de Paulo aos Romanos, que a gente está trabalhando aqui como tema que está lá no Metanoia, né, que é Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, você sabe muito bem, já deve ter lido aí, mas vamos ler Bíblia para só eu não ficar na minha fala. Eu quero ver que você, o iníciozinho aqui, que ele fala assim, ó, Romanos 12, 1 e 2, quem está com Bíblia aí, pode ler. Se não está, presta atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele não está pedindo para você fazer isso aqui de modo aleatório. Ele não está pedindo para você chegar e fazer isso aqui na emoção porque a música fez você chorar. Se eu pegar a música de sertanejo universitário, tocar 4 músicas aqui daqueles caras melhores de sertanejo, a maioria dos 40 anos aqui vai chorar. Porque a música ela tem notas musicais. O pastor de vocês pode dar salva melhor do que eu, né? Tem notas musicais que fazem a gente chorar. Lembra daquelas vezes que a gente ia lá na exposição agropecuária e ficava lá cantando lá, e o fio de cabelo, aquela coisa toda, né? Chora ou não chora? Mas não é essa emoção que eu estou falando. Ele chama a gente para ter um culto vivo, agradável a Deus, com entendimento do que você está falando. Aí na sequência ele vem assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a minha vez de falar, então eu vou falar. Talvez você ouviu ontem, mas você sabe que esse conformeis é não tomar forma que o mundo tem. Irmãos, nós somos seres espirituais.
Até aí tudo bem? Nós somos seres espirituais, filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Entramos aí pelo green card de Cristo, pela salvação e pela fé. Nós somos seres espirituais que habitamos num corpo físico, vivendo numa terra onde é o físico. Aqui não é espiritual, aqui tudo é físico. Espiritual é o que habita em nós nesse corpo. Que esse corpo vai ficar aqui, mas nós vamos viver eternamente com ele. Até aí você está comigo? Tudo bem? Então, beleza. Então, a forma do mundo, eu não preciso desenhar aqui, só tem gente inteligente, adulto. Até uma criança sabe disso aí, que olha um amiguinho do lado, eu não gosto desse modelo não, eu gosto desse modelo aqui. Esse tipo aqui não serve para mim, eu quero aquele ali. A gente olha, a gente faz comparação e escolhe modelos. Então, a forma que o mundo tem para mim, ela não me interessa. Se nós somos seres espirituais, é engraçado que eu vou falar aqui a mesma coisa que eu falo para casamento. Porque não tem como eu fazer a divisão, sabe por quê? Porque nós somos a noiva de Cristo. Capítulo 5 de Efésios, ele diz assim, grande é esse mistério. Lá no finalzinho do versículo 22, 27, por aí 25. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Os versículos anteriores, vou voltar em Romanos aqui, mas eu quero que você entenda a questão de tomar a forma do mundo. E porque quando eu falo também que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e eu vou entrar em Efésios no capítulo 5, eu não posso deixar você ter um entendimento errado, porque fala, mulheres, sede submissa ao vosso marido, para que a missão que ele tem seja completa, porque ele vai te amar, deve te amar igual Cristo amou a igreja. Mas quando fala de submissão, qual é a submissão? Qual é a missão para que eu seja submissão, esteja submisso? É a missão do Gênesis lá. Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Capítulo 2, ele tira da costela de Adão a parte mais flexível. De dentro da costela ele faz a mulher, né? E usa duas palavras ali para homem e mulher, Ish e Isha. Isha, que é a parte mais, embora seja costela, mas é a parte mais macia, né? Isso aí, quando falar de congresso de homens e mulheres, a gente vai mais fundo nisso aí. Dali, ele fala assim, então deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa e serão os dois uma só carne. Esse processo é o processo da unificação entre o homem e a mulher, para fazer o que é no céu, assim na terra como é no céu, a transformação nossa em uma só carne, para quem é casado, representar a família celestial na terra. Aí em Efésios ele fala a mesma coisa, porque ele fala assim, as mulheres, sede submissa ao vosso marido. Qual é a missão do homem para que a mulher seja submissa? A missão do homem é representar Deus na terra. Representar literalmente o que é no céu na terra. E o casamento, ele é a melhor retratação nisso. Porque quando você olha para um filho de alguém, ou então olha para você mesmo, você pensa no seu pai original ou na sua mãe original. Porque tem pai que é dado por adoção. Embora pai por adoção, se eu pegar um bebezinho recém-nascido e levar até a idade adulta, ele vai ter o meu trejeito, o modo de falar, algumas coisas minhas por conta da relação de intimidade. Enfim, mas o cara que é filho meu biológico, e minha filha biológica, eu tenho um filho de 21 anos, 20, vai fazer 21 agora, e minha filha de 22. Se você olhar para a menina, ela é uma neguinha igual a minha, assim, com o cabelinho cacheado, linda demais, com característica minha, mas ela tem a persona da mãe, o estereótipo. Tu consegue ver a Luciane, o Felipe e a Isabela. Já o Natan, ele é branquinho igual a Luciane, mas ele tem o meu estereótipo. Então isso ali é a unificação do homem e a mulher numa só carne, o resultado é aquele ali. Então Cristo com a igreja, o resultado sou eu e você. Quando as pessoas olham para mim e para você, eles, obviamente, eles têm que ver a Cristo em primeiro lugar. E eles olham a Cristo, eu quero dizer para você, independente se você fechar o cara igual fecha no sinal, Deus xingar ou não revidar, Deus está num dia bom, num dia mau, eu e você somos a representação do que é Cristo na terra. Irmãos, isso não sou eu que estou falando, isso aí é Efésios fala para você. Paulo, as 3 cartas de Paulo, eu tenho que dar um seminário aqui para a gente falar isso, mas só quero te dizer que ele fala que nós estamos sentados nas regiões celestiais à destra de Deus. Então, quando Deus olha para Cristo,
Ele, para olhar para mim e para você, ele olha através de Cristo. Então, no olhar dele para mim e para você, nós somos sempre perfeitos, porque nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Pela fé nós somos salvos em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é regra, isso é premissa básica para o crente. Então, ainda que você é pecador, assim como eu, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas segundo o seu infinito amor e graça de Jesus Cristo, faz com que eu e você não sejamos fulminados. Estamos aqui hoje ouvindo e falando do amor dele. Até aí tudo bem? O que outrora era um mistério, o que outrora estava oculto, agora ele está manifesto em mim e você. É Cristo Jesus, esperança da glória. Colossenses capítulo 1. Então está lá, o mistério que esteve oculto diante de todos os séculos, para todas as gerações, mas que agora foi manifesto, é Cristo em nós, esperança da glória. Eu estou fazendo essa introdução com você, porque se eu for falar de compaixão e for falar de metanoia, a gente precisa entender o que é isso. Eu vou te dar um exemplo. Se você que fez o texto lá, Renata, né? Não só a Renata, mas você que está lendo continuamente isso. O problema nosso, sabe qual é, irmãos? A maioria nossa, que nós queremos as coisas igual a gente quer comida quando chega em casa do trabalho. A gente quer chegar e pegar. Eu estou numa vibe lá, como está só eu e o Luciano em casa. Natan está no Rio porque está na faculdade, só sobe no final de semana. A Isabela casou. Eu amo cozinhar, eu amo servir as pessoas cozinhando. Eles estiveram lá em casa, sabe que a gente brinca. Eu ainda desafio o Luciano, falando, nossa, eu estou cozinhando melhor do que você. Aí naquela semana ela quer fazer tudo melhor do que eu. Aí eu dei que rolar, ela caiu no meu conta, né? Aí ela faz prato sofisticado. Como está só eu e ela hoje, a gente levou o nível da nossa alimentação, né? Não come mais miojo, come miojo, feijão, arroz e ovo. Vai lá olhar na nossa rede social, você vai ver, igual eu sou fã de miojo, amo ovo, mas não é não, irmãos. Aí a gente faz a comida toda. Aí fica aquela comida aiada, comida para 10, mas somos 2, aí potinho e freezer. Nossa, essa é coisa fantástica. Porque tem dia que a gente chega assim, apavorado de fome, aí tu mexe lá no freezer, rapaz, tem aqui um salmão, tu acredita? Outro dia tinha um salmão no meu freezer, irmão. Irmão, o salmão tá 98 conto o quilo. Aí meu irmão, churrasqueiro profissional, vai hoje falar na barra, fazer um churrasco com os magnatas lá. Pô, meu carro deu problema, me pega aí. Outro dia eu fui buscar ele lá e encheu a mala do meu carro com os negócios dele. Aí tem um monte de carne lá, pô, leva isso aqui pra tu. Aí eu peguei, botei no freezer. Outro dia eu cheguei lá, um antio, é um bife do parte do contrafilé lá, chorizo. É tudo nome, é tudo contrafilé, mas é antio, chorizo, que é o final. O contrafilé é uma peça, o antio e o chorizo. Eu falei, Ramon, eu fico aí fazendo a conta, 235, 190, aí tá lá. E aí a gente come aquela comida pronta. É gostoso? É. Mas a gente não tem o prazer de preparar, de saber por que esse nome tem esse nome, esse nome tem esse nome. Eu estou fazendo essa figura de linguagem para você entender que a gente faz a mesma coisa que isso aqui. É o melhor alimento que tem, está sempre fresco, é fonte inesgotável, mas a gente quer sentar aqui, ouvir uma palavra, rodopiar, quer que o cara, eles falam assim contigo, eu também curto isso, irmão, gosto demais. Você acha que a cabeça da gente fica como? Que é só pregar, falar, a gente também quer beber. Mas você já experimentou o que você fez tanto quando rezava o Pai Nosso, ou orava, que seja, ir no secreto do seu quarto, ir lá e chorar nos pés do Senhor para que Ele te dê algo, você falar algo? Nós fomos fazer um treinamento aí, a gente nesse treinamento faz um caça-tesouro. Você tem um tempo de oração, e aí com um grupo lá no retiro, aí sai para a rua ou bairro e tal, e procurando alguém o Senhor quer entregar algo. E aquilo é tão interessante que a gente faz esse treinamento e sai assim, aí ele nos dá a visão, vou simplificar, a pessoa, um ambiente, algo específico que te mostra o local, e você chega ali e começa a falar do amor de Jesus para aquela pessoa, e aí a transformação dela é igual a que eu e você temos. E isso está em mim, está em você o tempo todo, mas a gente quer sempre pegar uma boa comida, mas que está lá guardada, botar no micro-ondas, esquentar um pouquinho, então na aguinha morna ou no forno que seja. Irmãos, busque sempre um novo. Quando eu olhei esse tema da compaixão, ouvi o vídeo e fiquei pensando, eu lembrei das aulas que eu tinha quando estava no seminário, falando do Jesus relacional.
Jesus relacional é esse Jesus que tem em mim, em você, né? Na pessoa do Espírito Santo. Jesus ele se manifesta em nós na pessoa do Espírito Santo, com os sentimentos que o Espírito Santo tem, de cuidado, de zelo, de amor. Eu falo, como que as pessoas vão saber quem é Jesus, se não através de mim e de você? Jesus ele não vai descer de novo nas asas do querubim ou nas asas do vento e vir aqui falar do amor dele, porque ele já fez isso. Ele falou, te dou, todo o poder me foi dado no céu e na terra, então eu compartilho com vocês isso. E nós precisamos compartilhar, irmãos. Quando eu falo de compaixão, me faz lembrar capítulo 2, segundo livro dos Reis, capítulo 5, a história de Naamã. Quem é crente aqui já ouviu falar. Quem não é, eu vou explicar rapidinho o que aconteceu. Segundo livro dos Reis, no capítulo 5, fala da história do rei Naamã. Naamã é um general de exército. Vamos falar uma linguagem clássica aqui. Um general de exército que toda batalha que ele foi até ali, ele logrou êxito. Só que Naamã, independente da altura do seu porte, do seu exército, toda a pele dele era leprosa. Então a farda dele, a roupa dele cobria tudo aquilo ali. Naamã tinha acabado de destruir a Síria, foi em Israel, detonou com Israel, fez tipo uma área da Bósnia e guerra que a gente via na televisão aí na Ucrânia e veio embora. Ele trouxe escravo uma menina. A narrativa do texto, eu quero que você entenda, eu vou te explicar por que eu vou ler esse texto. Diz assim, ó. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara meu senhor que estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria dessa lepra. A história é o seguinte: Naamã é leproso que pegou aquela menina. Quando a Bíblia fala dessa menina, ela usa um termo no hebraico que eu não consigo pronunciar porque eu não sei falar hebraico, mas é tipo Catar, é igual onde vai ter a Copa do Catar. Pensa Catar, com K-A-T-A-R, para facilitar, Catar. Eu fui olhar, por que ele não usou uma menina? Por que ele não falou uma jovem? Ou usou a palavra que ele usa para Maria, Isaías, quando fala, o menino vos nasceu, o filho se nos deu, e ela dará a luz ao menino. Isaías fala isso a respeito da profecia do Cristo. Quantos conhecem esse texto? Quando ele fala essa palavra, uma menina dará a luz, ele usa uma palavra que chama Betulá, para dizer que é uma menininha. Tem duas palavras que você se refere a uma jovem que é virgem, né, que ainda não conheceu o homem. Então você pode discernir uma jovem virgem, porque Isaías fala isso. Aí você usa duas palavras: Almar, A-L-A-M-A-R, Almar, ou Betulá. Almar é uma virgem de 18 anos, 16 anos para cima. Uma Betulá é de 16 anos para baixo. Eu olhei esse texto, me intrigou. Por que falou uma menina? Por que não falou o nome dela? Mas a questão, eu quero dizer que essa palavra catar quer dizer assim, que ela é insignificante. Uma menina insignificante. Eu fiquei olhando, puxa, menosprezou mesmo a garota. Mas essa menininha, ela perdeu seus pais, perdeu seu bichinho de estimação, sua casa, seus brinquedos, tudo que ela tinha em Israel, porque Naamã passou lá, acabou com tudo, ainda trouxe ela para ser a empregadinha da mulher dele. Mas essa menina, ela foi movida de um sentimento que nós estamos falando aqui. Porque ela se moveu da compaixão. E se você não sabe a etimologia da palavra compaixão, ou seja, o nome da compaixão, ela diz assim, para quem já leu, já sabe, quem não leu, toma aí. Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhada do desejo de diminuir a participação espiritual na infelicidade alheia que suscita por um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Eu vou traduzir porque a gramática ela é muito cortada e aí eu vou simplificar. Eu gosto de simplificar as coisas aqui. Embora são palavras lindas, mas ele usou aqui minorá-la, a participação espiritual da infelicidade alheia. O cara está destruído.
O camarada está igual aqueles que nós vimos no dia 16 de fevereiro, que olha para trás, não tem mais casa, não tem parente, não tem nada, perdeu-se tudo. Então nós sabemos muito bem um pedacinho do que é que vimos aqui, e sem você, não sei a história de cada um aqui, mas todos nós temos alguém que passou por uma situação de alta devastação. Se não passou, tem alguém que passou. E aí ele fala desse sentimento que nós temos que ter para com quem está sofrendo, que é a compaixão. E dentro da compaixão ele fala que você tem esse sentimento altruísta. Altruísmo é um nobre sentimento para com a pessoa. A pessoa altruísta, ela se doa para o próximo sem esperar nada em troca. Ela naturalmente ajuda quem está à sua volta sem precisar de incentivos ou de recompensa, e não se queixa do serviço prestado. Essa característica é admirada por diversas culturas e crenças religiosas. Irmãos, às vezes você faz sem perceber, às vezes a gente faz esperando algo em troca. Mas quando você faz sabendo que só Deus está te observando, você está enquadrado dentro do segundo tópico que eu li aqui. A compaixão, ela faz com que alguém que perdeu tudo, como essa menina perdeu nos textos de Reis que a gente leu, olhar para Naamã, que era um cara leproso, que por mais glória que ele tinha, ele era leproso. E aí, por conta disso, ela fala para a mulher do Naamã: olha, se ele soubesse que na minha terra tem um cara que pode resolver isso aí, ele ia lá e tal. Aí a história, o decorrer da história é que chega nos ouvidos de Naamã, e Naamã vai lá na terra do profeta lá, e o profeta manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e mergulhou 7 vezes e foi curado. Por conta desse episódio, ele exaltou o profeta e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar, porque uma menina, segundo a Escritura, insignificante, não dá nem o nome dela, tomou uma atitude porque ela foi movida por esse sentimento. Está escrito aqui na televisão. O segundo cara que eu gosto, ele está no capítulo 8 de Lucas, que vocês conhecem bem essa história. Quando eu era criança eu já vi muito esse filme, tinha medo desse filme, de filme bíblico na época da Páscoa passada, que é o endemoniado que ficava no cemitério se debatendo lá nas pedras, acorrentado, e todo mundo tinha medo dele, o gadareno. Quantos aqui já ouviram essa expressão, sabem do que eu estou falando? Esse camarada, na verdade, em Gesara tinham 2, mas esse aqui, em especial, quero falar dele, porque de novo a Bíblia não fala o nome dele, só fala que ele era um endemoniado que tinha mais de 6.000 demônios nele, porque usa o termo, ele mesmo fala: qual o teu nome? Jesus pergunta para ele: qual o seu nome? Ele fala: meu nome é Legião. E Legião, no período do que a gente está falando aqui da Bíblia, era uma legião, um exército que era composto de 6.000 soldados. É demônio que não acaba mais. Mas olha que interessante, 2 episódios a gente tem nesse texto de Lucas no capítulo 8 por causa desse endemoniado. O primeiro é que Jesus encontra com ele e liberta ele dos demônios. E aí o que os demônios falam? Não nos lance fora dessa província, bota a gente naquela vara de porcos ali. Aí eles saem e vão para os porcos, e os porcos ficam tudo endemoniados, boladão, e vão tudo para o mar e se matam lá, ou para o rio, não lembro a localidade ali, mas só sei que eles morrem tudo afogados. Beleza. Então, o endemoniado foi liberto do seu demônio, porque Jesus teve compaixão dele e libertou. Já o pessoal que era dono dos porcos não teve essa mesma compaixão não, porque eles estavam interessados, era nos embutidos, né? Na sua linguiça do churrasco, perdigão, aquela coisa toda, no bacon, nos hambúrguer. E falou: Jesus, qual é essa daí, rapaz? Tu não sabe que a gente mexe com o agronegócio, tá vendo a inflação como é que tá, perdendo o nosso negócio tudo, mete o pé dos teus discípulos aí. E aí Jesus foi embora. Beleza, foi isso que aconteceu. Eu estou trazendo para a linguagem de hoje, mas se você ler a Bíblia, foi isso que aconteceu. 2 coisas acontecem aqui. As pessoas que estão preocupadas com o seu material, com o seu bem, com o seu recurso financeiro ou com o seu próprio umbigo, elas não sabem o que é isso aqui. Esse camarada que Jesus expulsou o demônio dele, se você pegar no livro de Flávio José, Flávio José foi a história dos Hebreus. Se você pegar na raiz da teologia, for estudar a fundo a sequência dos acontecimentos das igrejas que vieram depois desse episódio aqui, Jesus, lá no versículo 33 do capítulo 8, ele fala com Jesus assim, ele fala assim no 38: o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que deixasse ir com ele, pediu para ir com Jesus continuar a jornada dele. Jesus, porém, despediu dizendo:
volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Foi o primeiro missionário levantado aqui por Jesus. Se você olhar aqui, isso é interessante, porque na verdade ele foi um missionário. Se você olhar Decápolis, que são as Decápolis, 10 cidades que tem na circunvizinhança lá na localidade, essas cidades elas têm uma questão cultural, mas a localidade ao entorno da onde esse camarada aqui saiu, elas conheceram a Deus e a transformação dele, que era um endemoniado e agora não mais, por conta da compaixão. Ele se colocou no lugar das pessoas como ele vivia isso, porque Cristo fez isso com ele. Eu quero que você entenda, irmãos, porque não adianta eu falar assim, transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. Fica muito bonito, parece até aula de filosofia. Mas eu aprendi nos últimos 2 anos, eu estava nesse período da saúde, aí eu fiquei recluso, não podia sair, logo na sequência veio pandemia. E hoje o Natan e o Luciano estavam bagunçando comigo em casa, porque quando todo mundo estava ficando em casa de máscara, eu tirava a máscara e saía. Porque eu fiquei 2 anos usando máscara. Aí eu ficava igual o Michael Jackson, eu saía assim, as pessoas ficavam com receio de chegar perto de mim, porque a minha cara dava medo mesmo, estava destruída. E eu ficava de máscara porque a minha imunidade estava baixa, não é porque eu estava transmitindo doença. Aí eu falei assim, doido para aquilo acabar um dia. Quando eu pude tirar a máscara, que minha imunidade subiu, já tinha feito a cirurgia, já tinha me liberado do câncer, entrou a pandemia, veio todo mundo de máscara. Eu falei, agora vamos saber como é que é. Aí eu tirava a máscara e ficava andando lá sem medo de ser feliz. E ele me chamava muita atenção por causa disso. Mas enfim, irmãos, com tudo isso, todo esse sentimento, esse envolto que a gente tem por conta de um relacionamento de compaixão com Jesus, a gente ouvir tudo isso é muito bonito, ler o texto é muito bonito, mas esses 2 anos eu aprendi, por conta do processo que eu passei, a olhar para o problema dos outros conforme fosse comigo, que é o sentido da palavra. Eu li aqui para você. Se colocar no lugar da outra pessoa. Eu sei que nós, como crentes, às vezes a gente passa em determinados lugares, e vocês aqui, eu admiro muito esse trabalho, porque a gente passa aqui na faixa de Gaza. Eu tenho respeito, porque eu passo aqui, eu não sou maltratado por conta do comércio que há, nem tenho preocupação em mudar isso. É um trabalho do Espírito Santo na vida deles, que através da minha e da sua vida, da ação do amor dele em nós, é que vai tocar no coração deles, porque nós temos a pretensão de achar que nós que vamos fazer alguma coisa. Irmãos, o que eu e você temos que ter e ser movido de íntima compaixão e mudar a nossa mente de achar que é na força do nosso braço, conforme Romanos 12, 1, 2 e 3 aqui. Ele fala assim, ó, e não vos conformeis com esse presente século, transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Transforma a sua mente, para de pensar, tem gatilhos mentais que a gente pode mudar o nosso pensamento. Até agora tu fez isso, não está dando certo, então muda, experimenta fazer o que está escrito. Ele diz assim, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não experimentar a vontade de Deus, qualquer coisa que vier para você é comum. Tem gente que eu chego lá em casa, vou de novo falar do meu irmão lida com carne nobre. Um dia ele me deu um pedacinho de carne assim que custava R$980 o quilo. Falei, Romeu, vou botar isso num quadro na parede. Comer acém, mano, lá no supermercado, espera chegar R$27 para comprar um acém. É lógico que eu como também carne nobre, né, irmão? Mas não preciso dizer para você que carne é cara. E eu falei, o que eu vou fazer com isso? Aí tudo bem, eu não sabia se eu fazia filetezinho de carpaccio, ou se eu fritava, fazia um bife, ou se eu assava e comia sozinho, para não dividir com ninguém, era 400 gramas só. Mas beleza, nesse dia chegou um rapaz que faz um serviço de paisagismo comigo lá, e a gente estava tal, eu falei, vou comer aquele trem, ele estava na mão, o Luciano não estava lá, eu ia fazer uma coisa rápida, aí fiz um prato específico. Resumindo, peguei a carne de 900 conto, que eu podia fazer a festa com a minha esposa lá, na luz de vela, falei, não, vou dar uma moral pro cara. Aí, senta aí comigo, mas ele destroçou. A gente estava já no braçal, 3 horas de trabalho, de 7h30 da manhã já era 11h40. Passou batido, falei, gostou da carne? Bom demais, eu gosto, minha mãe faz sempre carne moída, quando ela não faz o acém assim, ela faz moído lá também. Eu falei, miséria. Isso aí
aquela maestria em outras áreas, rapaz. Isso aí não é 100 não. 900 pontos, que arrependimento. A gente pode falar isso que a Luciana não, que ela nem sabe que eu comi essa carne, tá? Essa parte você edita aí, o DJ, edita aí, tá? E eu fiquei pensando, falei... Então vocês entenderam? Quando a gente não discerne, como a gente não desfruta, irmão. Não adianta, carro tudo é carro, mas entra no Fusca, entra numa Mercedes. Se você não conhece, você não desfruta. Então, se você não conhece a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você não desfruta. E se você não desfruta, você passa para todo mundo, como eu iria falar para o cara: oh, Jesus te ama. Mas não é só Jesus te ama, eu tenho que olhar para ele como Jesus olhou para mim, miserável, pecador, e falou do lamaçal de lodo, tirou meu pé da lama, colocou meus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico na minha boca. Salmo 40. Olhou para mim com misericórdia, irmão. Eu posso estar bem arrumadinho aqui, perfumado, com roupinha de crente, mas eu já fui num traça ruim também. Está entendendo? Se não fosse a graça e o amor de Jesus na minha vida, sabe Deus onde eu estaria, se é que eu estaria. Mas o que eu e você precisamos é colocar na prática. Foi o que eu falei e cortei, que nos 2 anos que eu estava lá recluso, eu ficava estudando uma outra coisa na faculdade lá, um trechinho de matéria que eu não fiz. E aí o professor falou assim: não adianta você estudar isso aqui todo dia e tal, e querer prestar a prova se você não praticar os exercícios. E eu nunca fui bom na matemática. Esse negócio de a soma do quadrado dos catetos, igual a soma da hipotenusa, isso para mim era um filme. Eu nunca me colei, irmão, na escola. Isso aí. Alguém deve ter feito minha prova, mas eu passei. Eu fiz faculdade, isso aí ficou lá para trás. Equação do segundo, do terceiro grau, eu acho isso lindo. Alguém pegando assim... Só que isso aí um dia chegou de frente para mim, eu tive que resolver. Aí vai lá fazer exercício, estudar, olha no YouTube, olha não sei o que, baixa download no ouvido, não adiantava. Aí o cara falou: Felipe, não adianta. Se você não pegar os 10 exercícios que eu te dei, praticar todo dia, tem que praticar, senão tu esquece. Eu vou falando com vocês aqui 50 minutos, mas amanhã de manhã, quando você chegar, acordar no café, o que foi que o Felipe falou? Fala 10 palavras que ele falou. Você vai lembrar do ancho, do chouriço, do contrafilé de R$900, uma pouca coisa da palavra, pode ser que lembre. Pode ser que lembre, pode ser que não lembre, mas pode ser que lembre. Tem coisas que a gente guarda específico. Mas o que eu quero que você guarde é que você é nascido de novo em Cristo Jesus, que a misericórdia, o amor e a compaixão em mim, tem em você, ela está lotada dentro de você, está te fazendo crescer cada dia mais, e ela precisa ser colocada para fora, ela precisa ser praticada. Ela precisa ser praticada dentro da vibe, dentro da vibração, né? Ou dentro do âmbito de Atos, no capítulo 1. E no capítulo 2, ficar em Jerusalém tem que do alto seja revestido de poder. A igreja já foi revestida de poder, irmãos. Então do alto desceu o Espírito Santo e nos encheu. Aí a Judéia, Samaria e confim da terra. Você chega na igreja hoje e fala com os jovens, por conta da televisão, do advento da internet, todo mundo quer ir para as nações, quer pregar fora, quer falar em congresso, ou quer sentar lá e ficar com o David Leonardo falando bonitinho para a internet, mas não prega nem dentro de casa, não arruma nem uma cama, não tem um relacionamento de pai, mãe e filho, e quer falar o que para os outros se não está colocando em prática aquilo que é a premissa básica de amor e respeito um para com o outro, marido, esposa. O Evangelho é pregado, irmãos, para quem não conhece a gente, para quem não conhece a Bíblia, eles só vão conhecer a Bíblia através da minha vida, da sua vida. Ele não vai chegar e vai ler a Bíblia. Pensa que para mim e para você, que temos o Espírito Santo, que temos a revelação do Pai, se a gente pegar texto aqui na Bíblia e começar a ler, a cabeça da gente entra em parafuso. O Espírito Santo, com a revelação do Pai, com o entendimento, o cara dando aula de teologia, a gente, o que quer dizer isso? Tem 4, 5 textos que se eu ler aqui, você não vai achar nem que é Bíblia. Está entendendo? Mas só que, irmãos, nós temos o Espírito Santo, temos o entendimento, a graça consoladora dele, o seu favor sobre nós, a simplicidade do Evangelho, o amor e a compaixão. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu posso resumir tudo isso que eu falei numa simples coisa. Você quer ser discípulo do Cristo? Então ouça o que ele falou em João, no capítulo 13, no versículo 35. Nisto, pois, saberão que sois meus discípulos,
quando tiver amor uns com os outros. Parece tão vago você falar quando tiver amor um com o outro, porque a gente vê tanta banalização do amor, acha que amor é um relacionamento. Eu gosto de dizer que o amor ele é um verbo, na verdade, né? Eu amo, tu amas, ele ama. Jesus ele é o verbo, ele é a palavra, e Jesus é o amor. Então é uma verdade, o amor ele é uma ação. E quando eu falo amar, eu vou amá-la. Eu posso usar o sentido ágape da palavra amor, que é me colocar no seu lugar em quaisquer circunstância, te servir no trabalho, numa alimentação, num cuidado. Esse é um tipo de amor. Aí eu posso ter o amor, o fraternal, que eu esqueci qual é a palavra, não vou ficar falando ágape, eros. Eros a gente é comum, sabe, tem até nome de perfume, que é o amor entre marido e esposa, namorado, noivo, relacionamento, mas tudo está ligado no amor, dentro do seu limite. Então, né, precisamos exercitar, irmãos. Não adianta sair daqui, receber uma carga, cantar, chorar, cair no chão, babar, e quando sair daqui, continuar com a vida do mesmo jeito que está. Não, segunda-feira eu vou trabalhar, terça-feira é véspera de feriado, e quarta-feira eu vou descansar, vai ter sol, vou botar a roupa no varal. Se eu estou falando, eu estou tomando quitandinho. Vocês para cá não tem o mesmo problema de chuva que eu tenho, né? Mas a gente fica torcendo para dar um solzinho. Opa, quando a gente era mais novo, vai ter praia, vou sair não sei onde. A gente casou, é mais velho, fala, eu vou botar uma roupinha no varal. Como é que as coisas mudam, né? Me vi postando isso, falei, estou velho mesmo. Mas graças a Deus, cuidar das coisas. Mas a vida da gente pode ser, o amor ele pode ser expressado dessa forma. Eu brinquei com o seu nome? Cristina. Eu entrei aqui e eu brinquei com a Cristina, porque eu falei, ó, eu quero ser recebido igual no vídeo que eu não sei se vocês viram assim, ela abrindo assim a porta, sabe? Eu achei aquilo ali tão legal, porque quando eu era garoto de 19 anos, eu estava estudando no CENIP, eu estava no batalhão, 18 anos, 1989, 88, não me lembro, 89. E aí eu gostava de ir na Wesleyana, e tinha umas meninas lá que eu queria namorar lá. Eu achava que eu tinha que namorar a menina da igreja, né? Naquela época. Mas eu entrava assim, e tinha um cara que me olhava de cara feia, porque ele sabia que eu queria namorar, não queria ir lá para aceitar Jesus, essas coisas. Eu ia lá para namorar. Isso eu estou falando do universo de 1989. E ele me olhava de cara feia. Olha bem o que eu vou falar. Eu já tinha frequentado a igreja evangélica, que eu ia na Batista Central, na escolinha de férias, e brincava lá. Aí tinha um cara que me botava para correr, porque eu era muito bagunceiro, né, irmão? Mas Jesus teve que entrar na minha vida dele. Em 1989 eu entrava na Wesleyana e o cara ficava me olhando de cara feia, porque ele sabia que eu ficava flertando lá dentro. Mas passou-se o tempo e eu desisti de entrar na igreja evangélica, porque todo obreiro de porta de igreja era o contrário do que você faz. Eu falava, não, esses caras não gostam nem que a gente entra na igreja. Tudo bem, irmãos, eu estou botando a culpa no cara, mas eu sabia para que eu ia lá. Mas de vez em quando o Espírito Santo me pegava, tá? De vez em quando eu chegava lá, que é um cara que eu gosto, que é até guitarrista até hoje, tocava muito, eu ia lá para ver ele tocar, mas a palavra tocava em mim, eu chorava e tal, e por conta disso aí hoje eu estou fazendo o que eu estou fazendo, porque um dia o Espírito Santo me pegou, me convenceu que eu era um miserável pecador, tinha que parar de ir lá para namorar, aí a menina que eu queria namorar, nós estamos aí com a beira de 28 anos, namorado, noivo, casado, glória a Deus por isso, com 2 filhos. Tudo isso porque o amor de Deus e a sua compaixão afetou, chegou e me contagiou, né? Com seus laços de amor, conforme a gente canta. Então eu encerro aqui a minha fala, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu gostaria muito que você refletisse sobre compaixão. Se você não tem tempo para ler, você bota no seu telefone aí e olha o sentimento de compaixão. O que eu acabei de ler está no Google. O que quer dizer compaixão, Felipe? Compaixão é isso, isso e isso. E olha bem se nos termos que nós estamos hoje na cidade de Petrópolis, irmãos. Para quem não foi afetado, você não tem ideia. Eu perdi meu carro, os meus utensílios de casa, roupas e algumas coisas. A vida só ficou com a gente, a roupa do corpo, o celular mergulhou, porque eu tive que ir lá para tirar a Luciana que estava lá em água levando e tal. Mas para mim, que tenho 10 irmãos, sou nascido e criado em Petrópolis, não deu nem uma semana, tudo que eu perdi já tinha tudo novo. Eu cheguei até a brincar assim, entenda bem, irmãos, com muitas águas. Eu falei assim, Luciano,
Até que essa catástrofe não foi de tudo ruim, não. Nós fizemos um enxoval todo novo. Ela falou, para de ser besta e tal. Ela chorando. A gente estava assim, mas era só para dar uma despressurizada. Irmãos, não deu uma semana. Não fechou dia 15 e eu estava atordoado com a minha cabeça, que no dia 16 eu tive que fazer um exame, porque deu um nódulo na minha cirurgia lá e uma suspeita. Eu não sabia se era catástrofe, se era medo de ter câncer, mas Jesus entrou e falou assim, ó, eis que faço todas as coisas. Aí lá onde era a igreja, eu fiquei recebendo doações. E aí as pessoas mandavam as coisas para mim. Eu trabalhei em 2 multinacionais aqui na cidade. Aí a gente tem uns amigos e tal. A gente de fora do Brasil mandou dinheiro, gente de dentro do Brasil. 80% das igrejas que os pastores são meus amigos aqui, todo mundo fez a tua conta, o CNPJ da igreja, mandou para lá. Então assim, eu estruturei a minha casa, eu estruturei a casa de 2 casais que estão lá na igreja. Aquelas coisas que vinham para a gente, vinham direto para mim, não era para ir para os outros. Ó, isso é para a tua casa. Você está precisando de quê? Eu falei, irmão, se você tiver para me doar, me dou, porque o que não servir, eu dou para o outro. E eu não precisava de muita coisa. Hoje eu moro num apartamento até menor, 3 vezes do que a casa que eu morava. Mas eu montei com tudo de bom do melhor, montei casa para outras pessoas, pela graça divina infinita do Senhor. O carro que eu perdi, eu ganhei dinheiro para comprar o mesmo valor. Se não bastasse, o Senhor dobrou o valor e me deu um carro muito melhor. Está parado lá, quem quiser ver aí. É carro de pregador, não é carro de pregador que ele vem? Se eu chegar, o carro prega até sozinho, eu fico brincando. Você nem dirigiu o carro direito. Mas é assim que Deus faz. Eu não estou falando que o amor de Deus está pautado só em benefício ou em bem material. O cerne daqui é que as pessoas olhavam para mim e falavam, independente do que você tem ou não tem, o que eu posso fazer para ver o sorriso no teu rosto, embora é difícil eu não estar sorrindo, mas trazer alegria, porque se colocaram no meu lugar. Então eu vi muito em fevereiro, março, abril, maio, junho, nós estamos em outubro, eu ainda estou vendo e desfrutando do amor de Deus nas pessoas. E é isso que a gente precisa fazer. O pastor Átila, que é nosso amigo, caiu lá, está fazendo um congresso agora recente. Aí ele está, eu não sei onde ele está viajando, ele mandou uma mensagem, Felipe, olha quem está comigo. Foi um camarada que é um pastor lá do Paraná, Cascavel, Paraná, mandou 5 mil reais, pediu minha conta, pastor, você tem um CPF aí, tua conta? Não, pode mandar para a igreja, porque sabe que a igreja perdeu tudo, a gente está com um espaço novo construído. Não, esse é para o senhor, quero mandar para você comprar um mimo para sua casa. Tinha gente que mandava Nutella para mim, caixa de bombom, que essas coisas alegram o coração. E eu fiquei olhando e falei, gente, é difícil eu falar, irmãos, porque eu tenho muitos amigos, muito queridos. E aí eu fiquei olhando assim, mas eu fiquei tão constrangido com aquilo, que aí eu pegava as coisas, colocava no outro carro, que o irmão me emprestou um carro até eu comprar esse aí, que na verdade quando eu fui comprar eu acabei ganhando. Aí eu estava com um carro emprestado, e eu enchi as coisas assim, eu comecei a fazer esse trabalho pós-pandemia, porque a pandemia acabou, mas para quem não teve a mesma felicidade que eu, porque nós olhamos muito pelo estereótipo e a gente faz acepção de pessoas. Então, nós somos bem conhecedores disso aqui na cidade, sabemos como que o governo está lidando. Agora que já passou 6 a 7 meses, quem não está recebendo um auxílio emergencial, quem não está recebendo um aluguel social, a fome está lá à porta, porque a pessoa tem conta de luz para pagar, tem conta de água para pagar, tem coisas para os filhos para comprar, mantimento. Irmãos, é complicado. Eu vivo da provisão do Senhor e tenho um trabalho que eu faço porque eu preciso distrair minha mente. Mas tem gente que não tem a mesma habilidade e vocação que eu tenho. Eles precisam que eu e você colocamos em prática o que a gente vem cantar aqui. Então não é só feijão, não é só arroz. Tem gente que você entra na casa e eu faço igual o Salomão com a sunamita em Eclesiastes, que ele se botou numa roupinha de camponês, porque eu tenho cara de crente quando eu estou sério. Aí se eu botar uma roupinha mais bonitinha e chegar, todo mundo vai saber que eu sou crente. Mas às vezes eu ando igual estava terça-feira fazendo um jardim lá e estava chovendo, aí eu estava com a calça toda suja e tal, e aí eu saí do mercado, eu vim com a bolsinha, aí eu vi uma senhorinha, estava lá no ponto assim esperando, o Uber ela não estava esperando, estava com cara de que esperar Uber, porque ela estava no ponto de ônibus. Aí eu parei, a senhora está indo para onde? Eu moro em Independência, não sei o que, quer uma carona? Irmãos, eu moro do lado de cá, estava indo do lado de lá, estava no supermercado, centro, botei no meu carro, levei, mas assim,
uma alegria de estar fazendo aquilo. Não estou fazendo isso para cantar vantagem não, irmãos, mas é tão bom servir os outros, sabe? Colocar em prática. Porque você chega em casa, você sente que você fez algo útil para alguém e a pessoa se sente bem com aquilo. Quando eu estava levando a minha filha para fazer a prova do FIES lá no... Não é o outro nome que tem lá em Juiz de Fora, que é o período da faculdade. Aconteceu que chega lá um trânsito insuportável, o Juiz de Fora fica tomado de gente. Aí eu via motoqueiros, cara com as motos dele pegando os rapazes e as moças que tinham que fazer prova, porque é muito longe, como daqui lá na entrada da Maloca, mais ou menos, tanta distância. Aí eles punham as pessoas na moto de graça, gastando gasolina deles, e levavam na faculdade. Eu falei com a Luciane, cara, que coisa linda isso aí, né? Ela mas a gente faz isso aí também, só que sem moto. Ela não falou precisão estar. Então a gente escolheu disso porque meus filhos estão vítimas, né? Foram beneficiados com isso, meus sobrinhos e amigos. E eu lembrei que eu estava no Quitandinha, tinha uma prova no Colégio Princesa Isabel, lá na saída do Quitandinha. Eu estava passando com o carro e vi uma moça passando mal, porque ela tinha que chegar lá, o portão já ia fechar, duas. Eu conheço uma que era a esposa do Jorge e uma outra. E aí eu corri assim, tá indo para onde? Eu tenho que chegar lá, mas eu estava passando mal, desparecendo. Aí eu botei ela no meu carro, não preciso dizer como é que eu ando de carro. Ela chegou lá, fez a prova e passou. Aí eu nunca mais encontrei com ela, eu lembro do rosto, mas eu não a via. Mas a esposa do Jorge, irmão da Raquel, ela me chama assim, cara, para minha irmã. Me abraçou, poxa, muito obrigada, aquele dia você me deu uma carona, e a minha amiga Elisângela, ela quer te encontrar, quer te abraçar, te beijar. Eu falei, não, filho, já passei dessa fase, estou casada agora, né? Não ia perder a piada, né? O pai da piada. Não, porque ela passou na prova da OAB, ela passou no concurso. Eu falei, vai que um dia eu preciso de um advogado, né, irmão? Você acha que ela vai me cobrar a tabela de um advogado? Então, irmãos, é a lei da semeadura, eu encerro. Daniel, minha fala aqui, eu não sei se eu tenho tempo mais, se o tempo está suficiente, senão eu vou ficar contando histórias para vocês do que Jesus fez na minha vida, do que eu faço na vida dos outros, tá bom? E se você estiver cheio do amor e da graça de Deus, me ver fazendo besteira no trânsito, pode gritar, hein? Ô pastor! Porque a gente é muito observado, irmãos, tão grande nuvem de testemunha a Bíblia fala, e nós somos rodeados, tanto para acusar, mas como também para ser alcançado, e as pessoas observam isso. E para fechar, eu quero dizer a última aqui assim, eu estou morando no Dr. Tozetti, no BNH lá, né? Está sendo uma luta morar em apartamento, porque eu sempre morei em casa, desde que eu me entendo por gente. Mas tá bom, é que eu preciso de uma área específica, porque eu sou estomizado, eu preciso de uma área específica, apartamento não é muito adaptado para isso. Mas o fato é que tem um garoto que trabalha na portaria. E aí ele me viu subindo e descendo, e agora minhas correspondências chegam lá, aí um dia ele falou assim, tudo bom com o senhor? Eu falei, tudo bem. E eu estava num outro carro, que ele teve emprestado. Ele falou, eu estou olhando essa correspondência, é porque foi uma correspondência Ministério Água, foi para lá, porque veio pelo meu CPF, o nome da igreja. Eu estou vendo aqui o Ministério Água. O senhor é o pastor Felipe do Ministério Água? Cara, isso foi tão lindo, que eu falei assim, pensei, será que eu falo, que eu não falo? Será que eu fechei esse cara no trânsito? Será que eu briguei? Aí eu falei assim, bom, depende, né, irmãos? É para bom ou é para mal? Não, pastor, eu estou falando sério. Eu sou da igreja do Ramari, eu congregava lá, e nós fizemos vigília por causa da vida do senhor, o senhor estava doente. Nossa, irmãos, eu não consegui falar, eu nem consigo mais falar aqui, eu estou até arrepiado. Ele começou a chorar porque ele viu que eu estava com saúde, estava vivo, porque de fato eu fiquei mal demais, né? E eu fiquei olhando aquilo assim e falei, pai, um cara que eu não conheço, ele não me conheceu, porque também eu mudei de 70 quilos para 90, né? E ele falou assim, estou maravilhado de ver o senhor aí com saúde. Eu falei, isso é porque tu não me viu jogando bola. Porque, irmãos, eu sou estomizado, aqui não tem problema. O estomizado, ele usa essa bolsinha aqui e tal. Não tem problema, eu faço qualquer coisa que a vida me permite fazer. Só não posso levar um chute aqui, senão é uma festa, né? E eu fui jogar bola no campo do Carangola, no campo do Palmeiras. Eu estava 3 anos sem lá, por causa do processo que eu passei. E algumas pessoas pensaram que eu morri porque a notícia foi isso. Quando eu cheguei lá, e aí alguns me viram, aí foi aquele momento que eu jogo bola com não crente, né? Só um 30% ali de cristãos. Mas foi interessante que eles me viram, aí os caras me abraçaram e começaram a chorar, pô, pastorzão, gosta de tudo demais, os caras não são crentes, me abraçaram e tal, e foi uma festa, uma choradeira. Eu falei, agora eu sou deficiente físico, recebi meu carro, tem até adesivo lá, tem que ter cuidado comigo.
Aí eles ficam com medo de bater em mim, mas só que eu fico igual o Romário lá, na mão na cintura, na área, a bola vem com o gol. Aí, glória a Deus por isso. Irmãos, o que eu tenho vivido do Senhor, eu semeei. Eu tenho aprendido. Eu tenho procurado colocar em prática dentro da minha casa, na comunidade, com quem congrega lá com gente, quem vive aqui, que já esteve lá, sabe disso. A minha vida ela não é uma história de contar de carochinha porque está na internet ou porque está aqui só no culto, não. A minha vida, o que ela é aqui, ela é onde eu ponho a planta dos meus pés. Onde eu ponho meus pés, a minha vida é o que é aqui. Tenho falha? Tenho. Mas eu não deixo de expressar a gratidão e o amor de Jesus Cristo na minha vida. E essa palavra aqui, ela faz parte da minha vida. Mas eu quero que você entenda que ela faz parte da sua vida também. E tem circunstâncias na vida da gente que impede da gente de amar o outro, porque de fato a gente não se sente amado. Tem amargura, tem rancor, tem tristeza. Mas você sabe que uma coisa, que na cruz do Calvário, Jesus ele levou a nossa culpa. Ele nos lavou, nos remiu, tirou o nosso pecado, Ele pagou a sentença do nosso pecado. O nosso boleto de dívida Ele pagou, para que hoje eu e você pudéssemos andar livre com a salvação eterna no amor dEle. Então, quando você atravessar essa porta aqui, se tem alguém que você tem que consertar, ou aqui, ou fora daqui, conserta a tua vida, irmãos. Um dia a gente estava numa tarde linda, no outro dia tinha mais de 200 pessoas mortas. O que eu fiz de velório, o que eu vejo de gente chorando em sepultamento, de arrependimento, a vida é um sopro. Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso não estar, e para mim é para você. Não espera chegar a adversidade para saber que o amor de Deus, a compaixão está em você e precisa praticar. Pode ter congresso toda semana. Se você não colocar em prática, você vai ficar engordando espiritualmente só para você. E você vai prestar conta disso. Então eu quero agradecer mais uma vez a igreja, os irmãos, a oportunidade, o carinho de vocês, de ter a paciência de me ouvir até aqui. E dizer que se Jesus escolheu uma menina que falou que era insignificante, eu li para vocês, aqui eu posso mostrar que eu tenho Bíblia no termo original aqui. Uma menina insignificante que fez o nome de Jesus ser conhecido. Um endemoniado fez 10 cidades conhecer a Deus e a salvação. Olha para mim e para você que temos uma tecnologia na mão. Outro dia eu fui falar com um cara, eu não falava o idioma dele, eu falava no idioma aqui português e traduzia para o idioma dele para ele conhecer a Cristo. Hoje está mais fácil do que nunca. Quando eu era garoto, eu tenho 52, quando eu tinha 18, 19, crente para mim fazia assim, endemoniado, me chamava de ímpio. Você é ímpio, vai para o inferno, a Bíblia era uma arma. Hoje ela continua sendo uma arma, mas para matar o de ruim que tem nas pessoas e ressuscitar o que há de bom, começando por mim e para fora. Então, muda a tua mente. Se vai fazer uma metanoia, muda a tua mente. Na força do teu braço tu não consegue, mas na graça e no favor do Senhor que está em você, tudo é possível. Deus abençoe os irmãos. Vamos colocar de pé. Eu quero orar por você. A oração que eu peço, Pai, é para que, de fato, o que vimos e ouvimos acerca da Tua Palavra, se eu pega pessoas que não têm possibilidade nenhuma, se eu olhar do Gênesis para cá, quando Moisés falou que não tinha a maneira correta de falar, que não tinha pesado de língua era, que tinha que ter um intérprete para falar para ele, o Senhor falou, quem fez a boca do homem? Quem faz o surdo ouvir ou o cego ver? Não sou eu, o Senhor? Da mesma forma eu falo aqui com meus irmãos, às vezes a gente olha e fala, eu não tenho essa capacidade de falar, eu não sei me expressar, mas eu sei, Pai, que cada um de nós aqui sabemos expressar aquilo que o Senhor derramou sobre nós, que é o Teu amor. Então, em amor, nos servir as pessoas, cozinhar para alguém, ajudar numa capina, ajudar a carregar alguma coisa, ofertar alguma coisa na vida das pessoas em favor do Teu amor, para que o Teu amor seja conhecido através das nossas ações.
Se a tua palavra diz que o amor pode, espera, tudo supera, esse amor é o de banquete espiritual, que é o amor ágape. Então, para aqueles que não conseguem se expressar em palavras, que eles se expressem nas ações, no recurso que o Senhor deu a cada um, porque na verdade o Senhor vai pedir conta disso. Então, que a gente tenha plena consciência do que tudo que foi depositado em nós é para a honra, para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Não deixa a gente sair daqui e voltar amanhã para um outro culto só esperando receber algo, porque na verdade a Tua palavra diz que todas as bênçãos de sorte de bênçãos nas regiões celestiais, elas já estão disponíveis para nós e já nos pertencem como herança por causa de Cristo. Então, para aqueles que não te conhecem, Pai, que eles venham desfrutar dessa bênção. Em autoridade, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida aqui. Feito bem